Passamos já a palavra diretamente aqui para o companheiro Gilson, mais de 30 minutos. Bom, pessoal, boa noite para todos. Queria agradecer o convite em nome da CONTEE. A CONTEE é uma confederação nacional que reúne em torno de 900 mil trabalhadores da educação, do setor privado, do ensino superior até a educação infantil, né? Professores, auxiliares em administração escolar. E eu queria, então, em nome da CONTEE e também em nome de 4 companheiros aqui do Rio. O Rio está bem na parada, tem 4 na CUT, 4 na CONTEE, né? Tem o Afonso Celso, o Antônio Rodrigues, o João Jorge e o Oswaldo, que é do Executivo. Então o Rio está contribuindo aí com ocupações de espaços nessa luta política, e é importante isso, porque vai contribuindo com a organização do movimento nosso sindical brasileiro. Então, em nome da CONTEE, agradeço esse convite. E fomos eleitos agora coordenador-geral dessa entidade nacional, uma entidade das maiores e mais importantes do país. Um congresso unificado, unitário. Nós tivemos, com a contribuição aqui dos companheiros do Rio, a capacidade de enfrentar potenciais divisões que não levariam a entidade a organizar sua luta nesse cenário tão complexo e difícil. E nós tivemos, então, uma grande capacidade de construir um campo de unidade entre a CTB e a CUT, entre setores independentes. E nós temos, então, já 3 meses da nova direção, onde nós já vamos sinalizando o nosso sentido, o nosso rumo, e tenho certeza que nós não só acertamos muito no nosso congresso, como temos acertados já nesses 3 meses de nova executiva que vem construindo unidade na luta e unidade na projeção dos nossos enfrentamentos futuros. Então essa é uma primeira questão que eu gostaria de sinalizar. O Walter traz uma visão geral, algumas questões que a gente gostaria de colocar, mas então trazer dentro desse cenário proposto pelo Walter, também pela Fátima, as questões que envolvem a questão internacional e a questão nacional. Uma primeira questão que me parece importante, são 2 preliminares que eu gostaria aqui de deixar registrado, né? A primeira questão sobre a crise mundial que inicia em 2008, ela tem repercussão em todo o mundo, tem repercussão também no Brasil, né? E esta crise não está esgotada. É isso aqui que o Walter disse. Há previsões cada dia mais fortes de que essa crise deverá repercutir de forma mais profunda agora na Europa e principalmente na Alemanha. Essas são as indicativos que setores internacionais têm dito, e portanto a possibilidade desta crise que inicia em 2008 continuar seu aprofundamento e trazer consequências que a gente não sabe as dimensões que terão causar ao mundo. E quando nós avaliamos a questão internacional, nós podemos dizer que o mundo hoje é um lugar instável, perigoso e incerto. Essa é a questão que o Walter já me colocou, né? A situação da unipolaridade dos anos 80, anos 90, caminhava nos anos 2000 para a multipolaridade. Há uma investida do Partido Democrata na instabilidade da região do Oriente Próximo, na Síria, Iraque, etc., Irã. Há uma instabilidade na região da Rússia, na Crimeia, também uma situação de confronto dos democratas na questão imperialista. Também no Mar da China, também ações no sentido de estabilizar a China. E essa situação nova, desse novo presidente eleito dos Estados Unidos, que aponta de uma certa política de unificação mais com a Rússia, de uma determinação de voltar mais seus olhares para a questão americana, com menos intervenção nos países nessa multipolaridade. Então nós teremos, com certeza, a partir do dia 1º de janeiro, nesse cenário, também mudanças importantes. É lógico que o Trump tem um estabelecimento americano, aquele que mantém o controle da estrutura americana. Precisamos saber se esse estabelecimento permitirá a conclusão, a execução do programa apresentado pelo Trump nas eleições. Lógico, terão muitas pressões, mas se executado parte deles, com certeza nós teremos muito mais problemas. Eu falava que o companheiro, no dia da eleição do Trump, todo mundo já dava como certa a eleição da Hillary. Os comentaristas da Globo News e das pessoas que militam na Rede Globo, principalmente na questão internacional, a cara de derrota, de desânimo, porque toda a política desenvolvida pelo Serra nos últimos meses veio no sentido de recompor a chamada composição do Brasil dependente
da política americana e, portanto, uma recomposição dos anos 90 proposto pelo Fernando Henrique Cardoso. Então isso joga também no golpe brasileiro uma água fria, porque uma das alternativas que eles buscavam para recompor parte da economia brasileira através da entrada de recursos internacionais, principalmente dos Estados Unidos, ela vai dar água também, porque também isso vai criando dificuldades no estabelecimento da consolidação daquilo que foi a Aliança do Pacífico, ou mesmo a política desenvolvida pelo Serra, destruiu o Mercosul, a CELAC, a ALBA, enfim, várias repercussões aqui na América Latina, e também um tratamento dispensado pelo governo Temer na questão dos BRICS. O Serra, é lógico, um idiota, ele faz uma frase daquela: BRICS, o que é isso mesmo? Ou seja, demonstrando um completo grau de distanciamento da política externa desenvolvida no governo anterior, que é uma imbecilidade completa, porque nós estamos falando do universo de um mercado consumidor da China, Índia, Rússia, Brasil e África do Sul, de 3 bilhões e 600 milhões de habitantes, ou seja, o mercado consumidor mais potente do mundo. Então, isso tudo terá implicações no próximo período. Por isso que nós temos assim, uma clareza de que as incertezas é a marca do nosso tempo, né? Eu ficava aqui pensando na fala do Walter Pomar, lembrando que o ano que vem nós teremos 2 grandes comemorações, uma nacional e outra internacional. A nacional é a primeira greve geral de 17, fruto das políticas liberais do início do século passado. Os trabalhadores vão para a rua para poder protestar contra a carestia, as condições de vida, etc., aqui no Brasil, comandada pelos anarquistas em 17. E também em 17, a Revolução Russa, que já vinha encaminhando um processo de luta internacional, uma crise internacional. Então, ao mesmo tempo que a gente diz, nós temos um cenário incerto, de muitas dúvidas e incertezas, nós também referências históricas, que os trabalhadores da humanidade lutaram de forma aguerrida em determinados momentos da história, que se apresenta com algumas características hoje como tinham no passado, e nós temos sim que construir os nossos alternativos, os nossos enfrentamentos, a perspectiva então de mudar o curso da história e o rumo das coisas. Então cabe a nós, a classe trabalhadora, tomar também para si a responsabilidade de construir esse enfrentamento de forma organizada. Então essa é uma primeira questão internacional que eu gostaria de registrar, já aqui concordando com grande parte daquilo que foi dito aqui pelo Walter. E uma segunda questão que me parece importante a gente grifar é a discussão sobre a situação do país, sobre o golpe, os golpistas, etc. Eu acho que nós temos que deixar claro, e eu tenho feito essa questão, que nós vivemos um golpe de Estado. Essa me parece a questão central para nós. Porque um golpe, um golpista, um impeachment, não sei o que lá, a gente vai adjetivando o que aconteceu no Brasil sem compreender o que aconteceu. Porque houve e está em curso um golpe de Estado. E as estruturas de Estado se vistam no golpe. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E esses 3 poderes da República estão justamente contornados ou auxiliados pelos poderes paralelos, né? Da grande mídia, do grande empresariado, dos grupos cientistas, todos eles articulados num golpe de Estado contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Porque se a gente não compreender isso e achar que o processo ocorrido é um processo comum, normal, é fruto das questões da disputa política, dos nossos acertos, concordo aqui também que não é dos nossos erros, porque os nossos erros nós teremos que analisá-los, inclusive para poder, numa nova fase da história, nós não temos os mesmos erros cometidos, então avaliar e ver onde nós erramos é fundamental. Agora, se a gente não tem a compreensão de que nós vivemos um golpe de Estado, um regime de exceção, praticado pelos poderes de Estado, articulado pelos setores que comandam a economia brasileira, a gente não vai saber analisar qual é o grau e a profundidade da luta que nós iremos travar no próximo período. Porque se nós acharmos que é uma luta democrática, um problema de déficit democrático que nós vivemos nesse último período, nós podemos pensar que em 2018 nós temos eleições e nós vamos eleger o presidente Lula novamente, retomar o poder sorrindo até o canto da boca. Ou que nós vamos reconstruir daqui a amanhã. Se nós não tivermos essa compreensão, nós teremos outras derrotas na sequência. Então, eu queria dizer isso, porque vai ficando claro para mim que o Poder Judiciário, por exemplo, foi definido na articulação do golpe, que eles farão as reformas trabalhistas. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos meses, alterou 6 questões fundamentais do direito trabalhista no Brasil. A última agora, a ultratividade do direito.
Então, está lá o judiciário cumprindo a sua missão. Está lá o legislativo mudando a estrutura do Estado. Na PEC 55 agora, numa tentativa de mudar o Estado, colocar o Estado a serviço dos grupos cientistas do Brasil, do sistema financeiro. Está lá o Congresso. Está lá o Poder Executivo, destruindo a Petrobras, porque é uma das metas dele, destruindo a política externa desenvolvida no Brasil nos últimos 15 anos, e lá executando esse programa que eles estabeleceram como meta desse golpe no Brasil. Então, se a gente não tiver consciência do que está acontecendo, nós vamos ter dificuldade de enfrentar. Então, me parece que essa questão do golpe de Estado no Brasil, um curso articulado por todos os setores, ele tem natureza diferente, é verdade. Ele não é mais o regime militar, os militares, como foram em períodos anteriores. Agora pegaram o Poder Judiciário, a Polícia Federal, o Ministério Público, um setor da alta burguesia brasileira, incrustada no Estado, que inclusive tiveram agora, nesse período de golpe, reajustado seus salários, todos eles, ou seja, a casta da estrutura do Estado, a chamada carreira de Estado, que vão proteger esse golpe de Estado, todos eles beneficiados com reajustes de 36%, 70%, 80% nesses últimos 2 meses. Então, vai se construindo também, no processo posterior ao golpe, a estabilidade daqueles setores que garantiram a execução do golpe no Brasil. Então, me parece que isso é importante a gente frisar. Uma primeira questão que me parece, diante do cenário apresentado para nós, né? Esse golpe, ele tende a consolidar no curto prazo ou tende a ter problemas no curto prazo? Eu considero que no curto prazo esse golpe tende a ter muitos problemas, porque eles pensavam o seguinte: olha, dado o golpe, estabilidade econômica, estabilidade política, vamos novamente colocar um programa para os capitalistas internacionais, cientistas, mudando, o Brasil mudou a sua lógica da política econômica, vamos atrair o chamado capital que está disponível no cenário internacional para poder colocar à venda estruturas do Estado brasileiro, concessão de ferrovia, rodovias, estradas, portos, etc, etc, além de privatizar uma parte importante daquilo que restou das nossas empresas estatais, como os bancos, a própria Pressal, a Petrobras, etc. Só que a situação também do mundo, do ponto de vista financeiro, não é das melhores para esse curso que eles imaginavam. Fundamentalmente porque, com o golpe, o governo que seria um governo estável, é um governo profundamente instável no seu cotidiano. É aquilo que a Fátima falou. Analisar a conjuntura hoje, se a gente fosse analisar ontem aspectos da conjuntura, eu ia falar assim, a situação é essa. Hoje já é completamente diferente. Ou seja, vai ter ingredientes da instabilidade política, do nível de disputa que existe naqueles que deram o golpe, não na estrutura de Estado, mas que deram o golpe, é uma permanente instabilidade, é uma permanente luta pelo poder, né? Essa denúncia aqui desse carioca, o tal do, como é que chama aí, o Calero, aqui da Tijuca, né? Gravando o presidente e colocando à disposição da imprensa, é justamente a intervenção do PSDB nessa crise política de desestabilizar o governo, porque buscam também, de alguma forma, estabelecer a chamada nova fase do golpe, ou golpe dentro do golpe, que eu vou falar aqui também. Então, há uma instabilidade política, uma instabilidade econômica. O Brasil, companheiros, nesse último ano, dados aí que essa semana, 2,5 milhões de desempregados. Imagina, a perspectiva da indústria agora, no mês de outubro, mês que antecede as compras de Natal, demitindo centenas, milhares de trabalhadores, né? Vários setores desempregando, né? Então nós vamos aumentando a carestia no país, a crise econômica, a crise política, a crise social, tudo isso em curto prazo, sem grandes perspectivas de resolver o problema. Porque se caiu hoje o Gedel Vieira, amanhã se cair esse carioca Moreira Franco aqui, pouco poderá nos assustar, porque há uma disputa interna, porque eles querem criar algum nível de estabilidade ali na frente, talvez a partir de janeiro, para recompor o projeto, e um projeto de largo prazo. Esse me parece aquilo que está em jogo no Brasil hoje. Se os golpistas que pensam o processo de curto, médio e longo prazo, não deixarão, na minha avaliação, que o Temer conclua os 2 anos de governo que faltam. Por isso me parece que hoje surge uma nova questão que nós vamos ter que discutir entre nós. A questão relativa ao problema do Temer, o fora Temer. É o fora Temer? Ou renuncia a Temer, por exemplo, nós temos um prazo até o dia 31 de dezembro.
Não seria agora uma tentativa de uma pressão em cima dessa crise gerada e de possíveis outras crises que viriam nessa sequência? Hoje eu estava vendo já a imprensa brasileira já tentando botar panos quentes, tentando ajustar as coisas, dizendo não foi tão grave e tal, mas tentando ajustar. Então nós temos que intensificar essa luta política no sentido de desqualificando o governo, tentando recompor o nosso campo, tentando, vamos dizer, diminuir a capacidade de manobra dessa elite. Porque ao mesmo tempo, eu estava no Senado essa semana, fui fazer 2 debates lá, está lá nos corredores. Já existem 2 pré-candidatos para janeiro de 2017. O Jobim é o candidato aí do PMDB para poder assumir a presidência. Me parece que tem força, porque foi do Supremo, amigo do Gilmar, essa coisa toda. E tem o próprio Fernando Henrique Cardoso, que também faz esse jogo na tentativa de recompor a possibilidade de ser eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Então já se apresentaram 2 candidatos do ponto de vista da elite brasileira e desse setor golpista, são 2 pessoas de expressão. Talvez o Fernando Henrique com menos, porque tem mais problemas do ponto de vista da história, mas o Jobim seria, do ponto de vista deles, um cara que tem um papel importante, foi ministro do Supremo, foi político, é do PMDB, não tem grandes problemas envolvendo o nome dele. Então seria uma saída para não só fortalecer o golpe em curso, mas criar uma perspectiva de médio e longo prazo para a consolidação desse projeto desse, que terão muita dificuldade no curto prazo para poder ser executado. Então nós temos então uma crise política, uma crise econômica, e eles tentam buscar uma alternativa. Então eu penso que nós temos que agora, nesses dias, nós temos aí um grande movimento no dia 29, que é esse ato em Brasília contra a PEC 55, onde nós conseguimos também já, nesses dias ou meses que antecederam o Congresso aqui, criar um campo de unidade na nossa esquerda. Eu estava no Rio de Janeiro, em Brasília, na última semana, e falo isso aqui com uma coisa que é importante para nós. Nós tivemos, ao longo desses últimos 10 anos, nenhuma condição de construir unidade no campo da esquerda, no setor das entidades de educação do país. Falando da FASUBRA, falando da ANDES, falando de CNTE, CONTE, dezenas de entidades, a UNA, a UBS. Nós reunimos na semana passada, construímos um programa, construímos um manifesto e construímos um ato que realizará no dia 29 agora de novembro, em Brasília, com uma boa perspectiva, inclusive, de fazer uma denúncia mais organizada e mais unificada do movimento. A mesma coisa eu vim hoje em Belo Horizonte, no ato, na parte da manhã, onde a primeira vez, nesses últimos 10 anos, talvez, que nós conseguimos realizar um ato com todas as centrais sindicais no centro de Belo Horizonte, da força sindical a colutas nesse ato unificado, numa luta política unificada. Então também, o que nós temos também em curso na luta política no Brasil, é a necessidade premente da construção do nosso campo de unidade. É lógico, o campo popular e democrático, mas na medida do possível buscar setores democráticos, que estão presentes na luta política brasileira. Por exemplo, personalidades como o Requião, como pessoas que têm a da Bahia, aquela senadora, deputada, e pessoas que têm hoje a possibilidade de ampliar para um campo mais democrático a nossa luta política, de um enfrentamento de um golpe de Estado, como eu disse anteriormente. Então, eu penso que nós vivemos um processo de disputa ainda bastante desigual, porque o nosso campo ele ficou na condição de observar o governo, esperando as canetadas do governo, e de alguma forma cooptado pelo próprio governo. Ficamos numa situação também aonde, em vez de nós mobilizarmos, fazer a disputa do governo, convertido aqui, um governo de coalizão com dificuldades, nós ficamos muitas vezes, as nossas entidades, o nosso movimento, os nossos partidos, ao invés de fazer o confronto e disputa do governo, muitas vezes ficou subserviente àquilo que estava sendo construído, e muitas das políticas, inclusive, contrária à nossa visão. Acho que a clareza disso e os erros do último período, de 2015 principalmente, quando a Dilma traz o Levi, faz a reforma, aquelas reformas propostas, e vai colocar a agenda derrotada, é o exemplo clássico disso, e o movimento não se rebelou contra isso. Ou ao contrário disso, quando a Dilma pegou os juros da taxa Selic, colocou a 1%, contrariando uma fonte de renda, que hoje o sistema capitalista hoje reproduz de forma muito forte, que é a reprodução do capital no sistema financeiro, a Dilma enfrentou isso e nós não tivemos capacidade de apoiar e defender o governo, que estava enfrentando talvez aquilo que é mais sagaz, mais forte
no sistema capitalista internacional hoje, que é o setor rentista, que faz a disputa mundial. Então, quando a Dilma tomou posição, nós ficamos simplesmente observando, né, e uma pressão muito forte no sentido para que ela diminuísse, aumentasse os juros e pudesse remunerar o capital de forma excelente. A contradição é tão grande, companheiros, porque eu lembro que nós fizemos um debate em 2013 com as centrais sindicais e as indústrias do Brasil, naquele projeto da reindustrialização brasileira. Foi quando ocorreram concessões do Estado brasileiro em várias áreas, a questão da energia, a questão da eletricidade, a desoneração de folha, um conjunto de medidas realizadas pelo governo para retomar o crescimento, mas ao mesmo tempo estava ali os juros na ordem de 1,5%. Esse sistema financeiro interligado, intercalado com o sistema produtivo brasileiro e internacional, não aceitaram, em hipótese alguma, que o governo retirasse uma parte importante da sua fonte de renda, que era a especulação no mercado financeiro. E nós não conseguimos compreender isso e lutar para que o governo pudesse ter êxito. O que nós estamos vendo hoje, uma crise profunda, o sistema financeiro rodando na ordem de 6, 7, 8% real da sua rentabilidade e a crise social aumentando. Ou seja, nem todos perdem com a crise. É bom a gente registrar isso, ou seja, o setor financeiro está sendo remunerado e recompondo seu capital de forma acelerada. A dívida brasileira, que chegou no governo Lula, 32%, já está estourando em 80%, e poderá chegar no final de 2017 a mais de 100%, a dívida pública em relação ao PIB. O que é isso? É a entrega do Estado brasileiro, do orçamento nacional, a todo o interesse do sistema financeiro para reproduzir o seu interesse na ciranda financeira. Então, essa me parece a questão fundamental. O que vem acontecendo, companheiros, na questão da proposta dessa elite brasileira, dessa burguesia brasileira, como ela abandona qualquer capacidade do setor produtivo nacional, aquilo que falava do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que alguns analistas da direita brasileira, de setores, dizem: agora nós acabamos de enterrar definitivamente qualquer possibilidade de se criar um projeto nacional de desenvolvimento desse país. Ou seja, nós precisamos agora aprimorar esse Estado, aprisionar esse Estado para que ele possa servir aos interesses das elites nacionais, desse setor corporativo nacional, mas também de outros setores cientistas e principalmente, e aí que está uma parte importante do golpe, já que nós abandonamos o setor produtivo, vamos entregar o petróleo do pré-sal, vamos entregar aqui no Rio, por exemplo, o setor de produção naval, vamos entregar, por exemplo, a nossa expectativa estratégica das grandes consultoras que estão sendo atacadas pela Lava Jato, como a Odebrecht, que estava em 120 países do mundo, operando com tecnologia na área da construção civil, com o próprio desenvolvimento nacional. Tudo isso será destruído nesse processo de golpe, ou seja, vamos abandonar nossa capacidade de produção industrial e nosso projeto de desenvolvimento nacional, não só nessa área, em outras áreas, por exemplo, aqui também na área nuclear, do submarino nuclear está sendo construído, na questão envolvendo a segurança através da compra dos jatos que serem reproduzidos no Brasil, ou seja, um conjunto de estratégias estavam sendo analisadas, estão sendo abandonadas pelo governo brasileiro. Ora, se a elite brasileira e se essa burguesia brasileira não tem compromisso com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, ela tem interesse na área de serviço. Essa é a questão central. Por isso, a entrega da educação, por isso a entrega da saúde, por isso a entrega da previdência. Porque esse setor das elites nacionais que vão operar dentro do sistema, o que eles dizem? Olha, já que o Estado não pode dar a todos educação, saúde, previdência, etc., o mercado assumirá uma parte dessas atividades. Então, por isso que essa elite, que não precisa produzir nada, somente vender serviço, porque esse é o caráter dessa burguesia brasileira, que transforma a economia numa economia de serviço e aprofunda isso numa perspectiva de resolver o problema estratégico dela. Como fazem? Faz uma PEC 55, onde estabelece limites de gasto na saúde, no gasto na educação, na seguridade. E, ao mesmo tempo, também estabelece limites para a reprodução do capital financeiro. Esse ano o Brasil vai pagar 42% só dos juros para os cientistas, conforme o Márcio Postman, mas lá em torno de 20 mil famílias ou grupos econômicos que dominam 90%, 95% de tudo que tem aí na ciranda financeira vinculada ao orçamento federal brasileiro. Então, resolve o problema. Faz um pacto, uma parte da elite vai operar no sistema de serviço, educação, aí vem a reforma do ensino médio, aí vem a reforma na sequência do ensino superior, está colocado já na agenda, pagamento de mensalidade no ensino superior público brasileiro, não é? Está aí a questão da reforma da Previdência,
que atingirá profundamente os professores e as professoras do nosso país. É a aposentadoria de 65 anos, acaba qualquer aposentadoria especial e a meta é reduzir cada vez mais a relação de salário, porque vão desvincular o salário mínimo do salário da Previdência, então vai ser o arroxo total da condição da Previdência no país. Isso tudo para quê? Para entregar para o mercado operário. Então, me parece que essa tem sido a lógica apresentada, né, e ao mesmo tempo executada pelo governo. Então, eu penso que nós precisamos, e principalmente nós que temos movimento sindical, trabalhar algumas questões que parecem estratégicas para nós. Primeira questão, eu penso que nós precisamos discutir o seguinte: que caminho nós queremos seguir? Falando do conjunto da esquerda, porque esse não é um problema resolvido, companheiros. Eu sou vereador em Belo Horizonte, nós estamos no debate agora sobre a esquerda pós-moderna, ou a esquerda pós-trotiquista, porque ainda tem alguns que já foram para lá. O chamado a social-democracia, ou os comunistas, vamos dizer. Como é que nós vamos estabelecer esse debate? Como é que nós vamos compor o campo da esquerda brasileira numa situação onde, por exemplo, se apresenta hoje como uma alternativa importante, não só no Brasil, mas na Europa principalmente, a chamada esquerda pós-moderna? Como é que nós vamos fazer isso? Que muitas concepções dessa esquerda pós-moderna abandona a visão de luta de classe, do Estado, da luta contra o capitalismo, da luta contra uma alternativa para um outro regime de governo, de país, outro regime de governo e de economia. Então, nós estamos aqui diante de um cenário também muito complexo no nosso campo, e nós vamos ter que aprofundar, discutir e debater nesse próximo período. A própria social-democracia, que jogou um papel importante no pós-guerra, hoje, grande parte dela, como foi dito aqui, abandonou os conceitos da política de desconto de renda e da política do welfare state e assumiu uma visão, vamos dizer, liberal, social-liberal. Por que na Europa os partidos de direita, foi dito aqui também, vêm perdendo gradativamente o poder nesse país? Porque o discurso já não contempla mais as questões que envolvem principalmente a classe trabalhadora nesse país, como aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. Então, nós vamos fazer uma reflexão também. Me parece que esse debate tem que ser colocado na ordem do dia entre nós. Então, a primeira questão do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da construção, de onde nós queremos chegar. O que nós pretendemos, nesse processo de luta política histórica, chegar à classe operária, os trabalhadores e o povo num país como o nosso. Segunda questão, não é mais admissível que o campo de esquerda, num cenário deste golpe de Estado, se mantenha dividido. Então eu penso que nós precisamos fazer todos os esforços, aqui o pessoal da CUT, da própria CONTE, de outros movimentos, nós precisamos, de forma decisiva, construir um programa mínimo, uma posição mínima, para que nós possamos enfrentar essa situação a curto prazo. Porque se a gente não fizer, a tendência desse golpe é se consolidar no médio prazo. Portanto, aí talvez essa tese de que nós poderíamos se ver um período muito mais longo da hegemonia desse setor. Porque também eu considero que não está dada. O jogo no Brasil, o jogo no mundo não está dado. Veja lá a Venezuela agora, nesse exato momento, a disputa política em rua, é guerra aberta na Venezuela. É lógico que foi muito consciente de governo. Agora, eu penso que nós, aqui no Brasil também, construímos um movimento sindical, um movimento social, que tem grandes capacidades de organização e mobilização, os nossos partidos. Agora, falta na minha compreensão, de como que nós vamos consolidar esse programa mínimo e lutar na consolidação da luta desse programa mínimo. Então, a construção da unidade me parece fundamental. E por último, nós precisamos levar essa mensagem aos nossos companheiros da base. Nosso movimento sindical, nosso movimento geral, ele está muito, mas muito longe das nossas bases. E nós temos hoje, já foi dito aqui pela mesa, uma parte importante deles sendo ganho por outras convicções ou por outras articulações políticas, ideológicas e religiosas. Então, assim, nós temos perdido espaço na luta política na nossa categoria. O movimento sindical precisa repensar a sua posição. O movimento sindical precisa repensar a sua ação. Porque é inadmissível a gente imaginar o movimento sindical, nesse cenário que nós estamos aqui discutindo, com as mesmas atitudes que nós tínhamos há um ano atrás, com as mesmas atitudes que nós tínhamos há 2 anos atrás. O mundo mudou, o Brasil mudou, a situação política no país mudou e os nossos sindicatos precisam mudar. A nossa atitude nos sindicatos precisa mudar. A nossa atitude na luta política precisa mudar. Nós vamos ser muito mais sagazes, muito mais firmes, muito
com muito mais capacidade de enfrentar os problemas e colocar a nossa luta a serviço do país e do povo. Portanto, eu penso que essa reflexão é fundamental e eu tenho certeza que o Simpro Rio, quando convoca um congresso num momento desse de crise, é porque está preocupado e tem compromisso com esse processo de construção de luta. Porque se não fosse, poderia estar na condição, numa zona de conforto, como nós temos a maioria dos sindicatos nossos, que sequer chama uma reunião para debater as questões políticas que envolvem o nosso trabalhador e o nosso povo. Porque, companheiros, nós vamos enfrentar, já agora, no ano que vem, talvez a pior campanha salarial da nossa história. Ultratividade acaba, dissídio coletivo acaba, terceirização vindo ao rodão, o negociado sobre o legal prevalecendo, um conjunto de questões que só vem no sentido de inviabilizar qualquer campanha salarial. A única saída que nós temos é a luta da mobilização, da organização, do enfrentamento da greve, para denunciar não só esses patrões, que é parte importante do golpe, porque é o setor de serviço do Brasil, que cresceu muito no governo Lula, através desse negócio de ProUni, essas coisas todas, fortaleceram nos últimos anos, mas eles têm muita sede para poder aumentar muito mais o seu poder. É o modelo chileno que nós temos aí, que compreendeu o que aconteceu no Chile nos últimos anos, que eles querem implantar no Brasil como referência à educação. Portanto, a nossa capacidade de luta e resistência será determinante na construção, não só de romper com o golpe de Estado no Brasil, mas também fazer as nossas críticas em relação aos nossos erros. E concordo que o golpe foi pelos nossos acertos e não pelos nossos erros, mas para nós, os nossos erros são fundamentais para que nós tenhamos condições de não errar em situações históricas que virão pela frente e a gente conseguir, de alguma forma, derrotar esse governo. Então, acho que está com os trabalhadores e penso que o movimento sindical é a principal organização articuladora da luta de resistência, porque os partidos foram atacados, personalidades foram atacadas, estão sendo atacadas, e o movimento sindical ainda permanece essa estrutura inalterável e inatacada. Porque se eles considerarem que o movimento sindical também precisa ser, aí vem ataque ao movimento, as finanças, estrutura e tudo mais. Então, vamos utilizar o que nós temos acumulado para poder ajudar na luta do povo e construir a nossa resistência e a transformação. Então, a luta, companheiros, obrigado. Obrigado.